Hoje nós vamos conversar sobre mais uma parábola. Na verdade, ela é a última parábola da série Evangelho de Mateus, no capítulo 13, a partir do verso 47 até o verso 50. E agora conversando de forma específica sobre essa parábola da rede de pesca que o Senhor falou nesse final dessa série de 7 parábolas sobre o reino de Deus. Então, Mateus capítulo 13, a partir do verso 47 até o verso 50. Queria que você acompanhasse comigo a leitura e em seguida nós vamos orar pedindo que o Senhor nos ajude a compreender o que o Espírito de Deus tem para falar para nós nesta noite. O reino dos céus é ainda como uma rede de pesca. Foi lançada ao mar e pegou peixes de todo tipo. Quando a rede estava cheia, os pescadores a arrastaram até a praia, sentaram-se e juntaram os peixes bons em cestos, jogando fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, neste momento em que a tua igreja, reunida aqui e em muitos outros lugares, se propõe a refletir na tua palavra, nós te pedimos que o teu Espírito, e damos ao teu Espírito liberdade para falar aos nossos corações. Eu te peço, Senhor, que o Senhor traga cativas as mentes neste momento, de maneira que a tua palavra possa ser compreendida e possa alcançar os corações e promover as transformações e mudanças e os frutos que o Senhor quer realizar. Meus irmãos, na parábola da rede de pesca, Jesus se volta para um dos assuntos talvez mais conhecidos entre os seus discípulos, a pesca. Já que vários discípulos de Jesus eram pescadores, né? Toda semana a gente vê a fotinha lá, né, do Kleber, mostrando o peixe pescado. A gente tem pescador aqui na igreja, né? E os discípulos de Jesus, uma parte deles era pescador. Eles, pescador por profissão, né? Kleber é um pescador que vai por lazer e tudo, mas eles eram pescadores por profissão. Tiago e João, que eram irmãos, e Pedro e André, que também eram irmãos, esses duas duplas de irmãos eram pescadores por profissão. Eles pescavam às margens do Mar da Galileia. A gente tem uma imagenzinha aí do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, como eu já expliquei algumas vezes, é um grande lago, na verdade. Chamado de mar porque de alguns pontos você nem vê a outra margem, quando você está no chão mesmo, né? Mas o Mar da Galileia é um grande lago, assim como o Mar Morto, que vem logo depois, no mesmo Rio Jordão, também é um grande lago. E, sobretudo ao norte do Mar da Galileia, havia lugares muito bons para a pesca. E os estudiosos afirmam que no mar ali da Galileia havia pelo menos 25 diferentes espécies de peixes que eram pescadas. Não sei quantas espécies a gente tem nos rios aqui da Paraíba, Kleber, mas tinha 25 diferentes de peixes que podiam ser pescados no Mar da Galileia. E no tempo de Jesus, eles pescavam em pequenos barcos de madeira. Interessante porque, recentemente, os arqueólogos eles descobriram uma estrutura, a gente vai mostrar a foto, de um barco que dizem os arqueólogos que é um barco da época de Jesus. Então, esse barco é um barco pequeno, feito com estrutura de madeira. Era nesses barcos pequenos aonde Pedro e André, João e Tiago navegavam no Mar da Galileia e ali eles pescavam os seus peixes. Entre os métodos mais usados, né, pelos pescadores ali do Mar da Galileia, era a conhecida nossa também, que era a pesca de arrastão. Então, essa era a pesca mais eficiente. Eles não pescavam de varinha, mas era uma pesca com rede, que
que era chamado de uma rede de arrastão. A rede usada nessa modalidade tinha cerca de 2 metros de largura e 100 metros de comprimento. Acho que a gente tem uma imagem aí dessa rede com uns isoporzinhos assim em cima da rede, né? Porque na época não tinha isopor, mas como é que eles faziam? Eles prendiam na parte de cima da rede uns pedaços de cortiça, de maneira que a parte de cima da rede ficava flutuando. E na parte de baixo da rede, eles prendiam um peso de chumbo, alguma pedra, alguma coisa que pudesse colocar a rede para baixo, de maneira que a rede ficava esticada. Esse 1 metro ou 2 metros, né, de rede ficava esticado, e era uma rede de comprimento, às vezes, de 100 metros, uma rede comprida. A rede esticada dentro d'água, então a pesca era feita com ela. A pesca era feita em grupos de 6 ou mais homens, normalmente. E, às vezes, assim, eles tinham um ponto fixo na praia e um barco entrava no lago com a rede, esticando a rede até lá. Eu acho que nós temos também uma imagem desse tipo de pesca. Então, o barco esticava a rede até lá e depois o barco navegava, fazendo um semicírculo, de maneira que ele saía arrastando tudo aquilo que estava ao alcance da rede naquele momento. Outras vezes, a rede era esticada entre 2 barcos. E os 2 barcos, então, esticavam a rede de forma bem extensa, só que as pessoas na praia puxavam as pontas das redes com as cordas, de maneira que era, então, assim feita a pesca de arrastão. Eu já vi pesca de arrastão também no mar aqui, a gente vê o pessoal pescando com redes, né? E a pesca de arrastão não poupa ninguém. Nenhum peixe escapa, ela sai trazendo tudo. É diferente de você colocar um tipo de isca, pescar determinado tipo de peixe. Não é assim, a pesca de arrastão sai levando tudo. Tudo que tiver no caminho da rede é apanhado. Peixes de todo tipo. Então, o que acontecia? Os pescadores, quando pescavam com arrastão, eles precisavam separar aqueles peixes que podiam ser comidos, conforme as normas alimentares dos judeus, dos peixes que não podiam ser comidos, porque a rede trazia tudo. Então, a rede trazia tudo, quando chegava ao final, que a rede chegava na praia e eles iam juntar os peixes pescados, então os pescadores separavam aqueles peixes cujos costumes alimentares dos judeus permitiam comer, que eram os peixes com escama e com barbatanas, e eles devolviam para o lago os peixes que não tinham escama ou barbatana, porque não era permitido, então, esses não eram peixes bons, eram peixes ruins para a alimentação, e eram devolvidos, né? Talvez dentre todas as parábolas que Jesus contou, descrevendo o reino de Deus, essa é a 7ª e última, esta seja aquela que fazia mais parte da vida dos discípulos. Então, quando Jesus descreveu a pesca, os discípulos assim ouviram com muita naturalidade. Eles entenderam completamente aquela história que estava se passando. Muitos deles, né, alguns deles, não só tinham visto a pescaria muitas vezes, mas, como eu disse, eram pescadores por profissão. Então, eles mesmos já tinham pescado daquela maneira, né? Então, esse é mais ou menos o contexto da história da pesca que Jesus contou, né? E além desses detalhes sobre a pesca nos dias de Jesus, há um outro aspecto que eu também conheço, para que a gente possa chegar ao âmago dessa parábola e a gente possa aprender o máximo possível a respeito dela. E esse outro aspecto que eu quero falar nesse começo, além desse contexto da pesca, diz respeito a um paralelo que essa parábola tem com a outra parábola que nós já vimos, que é a parábola do joio e do trigo. Então, essas parábolas, elas têm algo em comum entre elas. E ao identificarmos esses elementos comuns e também essas diferenças no paralelo, vai ficar ainda melhor da gente entender a mensagem central desta parábola. Tá certo? Bom, assim como naquela história, a história do joio e do trigo, lembra da parábola do joio e do trigo? O trigo foi plantado, depois foi semeado o joio, os homens queriam retirar, arrancar o joio,
o dono da terra disse, não é para arrancar, deixa crescer junto aí. No final, quando tiverem os frutos sendo colocados, eu vou então pedir para separar uns dos outros. Pois bem, naquela história, assim como naquela história, a parábola da rede nos apresenta um reino a partir dos desafios da convivência temporária, né, entre aquelas vidas submetidas a Deus e as não submetidas a Deus. Tem o mesmo elemento, os mesmos elementos. As vidas submetidas espontaneamente ao domínio de Deus estão convivendo com as vidas que rejeitam o rei e o reino de Deus. Esses dois elementos, as duas parábolas guardam. Assim, enquanto na parábola do joio e do trigo, o joio e o trigo convivem com a existência um do outro, nenhum dos dois é arrancado até a colheita, na parábola do rei, da rede para consumo, que não poderiam ser comidos, seguem também juntos na rede até que sejam separados para chegar na beira da praia. Então, há aí um paralelo entre essas duas parábolas, essa convivência entre aquilo que faz parte do reino e aquilo que não faz parte do reino. Nas duas parábolas, os filhos do reino são apresentados como bons e justos. E em ambas as parábolas se fala sobre a consumação dos séculos. Ambas falam a respeito do final dos tempos e falam de reunir do lado o joio e do outro lado os peixes ruins, como uma ação de separação, um processo para separar. Em ambas as parábolas, Jesus fala que esse processo de separar os justos dos injustos vai ser realizada, na verdade, pelos anjos de Deus. Eles são os executores. Nas duas histórias está descrito o mesmo destino para quem decide ficar fora do reino de Deus. O paralelo entre essas duas parábolas também apresenta algumas diferenças, meus irmãos. Veja só, a gente viu algumas semelhanças. Vamos ver algumas diferenças agora para a gente entender como é que essas parábolas conversam. A parábola da rede não tem um inimigo. Lembra que na parábola do joio e do trigo tem um inimigo que semeia a semente do joio no meio? A parábola da rede não tem esse inimigo. Na história da rede, bons e ruins começam juntos e seguem juntos. Os peixes são pescados juntos. Mas na parábola do joio e do trigo, não. Primeiro vem o trigo plantado e depois vem o joio. Pequenas diferenças. Na parábola do joio e do trigo, há um equilíbrio quando você vai descrever o destino do joio e do trigo. Se fala que o trigo vai ser juntado, vai ser colocado nos celeiros, e que o joio vai ser juntado e vai ser levado para ser queimado. Mas na parábola da rede só se fala, na verdade, do destino. Aliás, fala-se do destino dos peixes bons, mas levemente, rapidamente. A ênfase está no destino dos peixes que não são consumidos, né? E a aplicação vai na mesma direção, né? No entanto, quando as duas parábolas falam a respeito do destino daqueles que não se submetem ao reino de Deus, elas usam exatamente as mesmas palavras para descrever esse destino. E as palavras são: e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Há a mesma expressão, a mesma frase nas duas parábolas. Portanto, mesmo utilizando diferentes comparações, a parábola da rede de pesca está ligada no seu propósito à parábola do joio e do trigo. Ambas as parábolas apontam para o juízo de Deus. Ambas as parábolas apontam para o momento final, onde Deus vai dar o seu veredito, a sua sentença a respeito dos seres humanos. Ambas parecem afirmar que aqueles que rejeitam a proteção e o amor do reino de Deus sofrerão graves consequências. Então, essas parábolas estão irmanadas, elas são próximas umas das outras. Mas deixe-me avançar para um outro ponto agora, porque eu queria apresentar qual o ensino central desta parábola de hoje, a parábola da rede. Ao comparar o reino de Deus com uma rede, essa parábola, na verdade, não se detém nas características da rede em si.
Perceberam isso? Ele começa falando a respeito da rede, mas ele não dá detalhes sobre a rede, porque a rede, na verdade, é só parte de um processo todo que a parábola quer descrever. Então, ele diz que o reino é comparado à rede, mas, na verdade, a comparação é feita com todo o processo de pesca com arrastão. O reino, portanto, é semelhante ao processo todo. E a parábola quer nos apresentar alguns focos, alguns objetivos mais diretos nesse processo da pesca por arrastão. Então, veja só, como o propósito da parábola é comparar o reino ao processo da pesca como um todo, não necessariamente existe uma explicação ou um significado para cada elemento da história. Alguns comentaristas tentam fazer isso. Tentam pegar essa parábola, então eles encontram um significado para a rede, um significado para o mar, para a praia, para os pescadores, para os barcos. Cada elemento ganha um significado. Mas nem Jesus, ao explicar a parábola, faz isso. Ele não traz um significado para cada elemento, mas ele compara de uma forma geral todo o processo. Todos esses elementos estão aí para a gente perceber uma coisa. Para perceber que a pesca por arrastão, ao final dela, requer que os peixes bons sejam separados dos peixes ruins e que o destino de cada peixe é diferente. É isso que a história quer apresentar para a gente. Há vários comentaristas que apresentam significados alegóricos para cada um desses elementos da parábola. E quando eles fazem isso, eles até encontram bons ensinamentos. Não é coisa heresia ou coisa ruim, não. São bons ensinamentos, mas são ensinamentos externos à parábola. Não vem dela, vem trazido de outros textos, de outros ensinos, e é então adaptado e colocado na parábola alguns desses ensinos. Ensinos que podem ser obtidos em outros trechos das Escrituras. Essa parábola, ela quer nos ensinar o seguinte. Então, preste bastante atenção no que eu vou dizer agora. Ela quer ensinar para a gente que, assim como é certo, ao final da pesca de arrastão, que os pescadores separem os peixes ruins dos peixes bons, também é certo que haverá entre os perversos e os justos uma separação. Assim como os peixes bons e ruins para o consumo terão um destino diferente ao final da pesca, justos e perversos também terão destinos diferentes quando Deus, o justo juiz, emitir a sua sentença. Esse é o centro do ensinamento dessa parábola. Vocês devem se lembrar que as parábolas sobre o reino de Deus, elas foram contadas num ambiente de dúvidas, de questionamentos e até de oposição ao ministério messiânico de Jesus. E essas objeções, elas poderiam ser resumidas com uma pergunta feita diretamente a Jesus. E a pergunta seria: se o reino de Deus já chegou, por que o mal continua no nosso meio? Esse era o grande questionamento. E a cada parábola dessas 7 que nós vimos até agora, o Senhor responde algo, apresenta um nuance, um ponto de vista, um aspecto da sua resposta a essa pergunta. Na parábola de hoje, na parábola da rede de pesca, ele está dizendo claramente o seguinte: olha, os maus e a maldade que convivem agora com a instalação do reino de Deus, não permanecerão até o final. A parábola nos ensina que aqueles que rejeitarem o ensino e os valores de Cristo, aqueles que repudiarem o domínio de Deus sobre suas vidas, que viverem sem qualquer preocupação com o bem ou com a bondade, essas pessoas serão excluídas do reino de Deus. A parábola da rede explica também que essa separação entre perversos e bons, entre justos e injustos, essa separação não ocorrerá até que a rede esteja cheia e seja arrastada para a praia. Ou seja, até que chegue a sentença de Deus no final dos tempos.
Não antes disso. Só quando isso vier a acontecer. Esse é o miolo, o ensino, os ensinos principais e centrais desta parábola, né? Agora, quando a gente ouve uma parábola desse jeito, a gente precisa perguntar: o que é que isso tem a ver comigo? Esse ensino tem alguma coisa a ver com a minha vida? Quais são as implicações dele para nós? Então, vejamos juntos algumas aplicações, na verdade, 3 aplicações do ensino central dessa parábola. Isso é, o que é que essas verdades que nós acabamos de entender a respeito da parábola têm a ver com a nossa vida cotidiana? Bom, é a seguinte: existe um Deus pessoal que tem a palavra final sobre certo e errado. Essa é um desdobramento, uma implicação direta desta parábola. Existe um Deus pessoal que tem a palavra final sobre o certo e o errado. Veja só, meus irmãos, o conceito de bondade, o conceito de maldade, esses conceitos não estão nas nossas mãos. Esse conceito é propriedade de Deus. Esse conceito de bondade e de maldade não está sendo rifado entre nós. Não somos nós que vamos definir, é Deus quem o define. O entendimento do que é justo e daquilo que é perverso vem de Deus e não de nós. O reino de Deus, portanto, é o domínio desse Deus. Um Deus que não pede desculpas por ser quem é. Um Deus santo, perfeito, soberano, fonte da verdade e da vida, porque Ele é a própria verdade e a própria vida. Agora, por que essa conclusão de que existe um Deus pessoal que tem a palavra final sobre certo e errado é tão importante para nós? Por quê? Ah, meus irmãos, porque sem um Deus soberano, justo e bom, ninguém teria certeza do que é certo ou do que é errado. A bondade e a maldade seriam definidas pela nossa própria opinião. Então, cada pessoa faria a sua própria regra. Aliás, como alguns querem. De maneira que, por exemplo, se alguém dissesse que estuprar é certo, ninguém poderia questionar. Porque seria a sua verdade. Seria a sua compreensão de certo ou errado. No entanto, há um Deus que diz o que é certo e errado. Há um Deus que tem a prerrogativa de dizer aquilo que é justo e aquilo que é injusto. Sem um Deus para nos apresentar o bem ou o mal, o certo e o errado, a humanidade seria lançada no que Dostoiévski, escrevendo o seu romance Os Irmãos Karamazov, disse que tudo é permitido. Aonde Deus não existe, se Deus não existe, tudo é permitido, porque cada um vai definir a sua própria verdade, o seu próprio conceito de justo e de injusto. Portanto, essa parábola, ela nos chama para nós vivermos as nossas vidas a partir da plena convicção da existência desse Deus, de onde a verdade emana. Não se deixe levar, meu irmão, meu amigo que está nos ouvindo, não se deixe levar pela tolice de dizer que e viver, né, como se Deus não existisse, não dando nenhuma importância à existência desse Deus, não. Sabe o que a Bíblia diz para aqueles que dizem que Deus não existe e vivem como se Deus não existisse? O salmista, no Salmo 14, verso 1, diz assim a respeito dessas pessoas: os tolos dizem em seu coração, não há Deus. E ele completa, são corruptos e praticam o mal, nenhum deles faz o bem. Porque não há um Deus para dizer para eles aquilo que é o bem, eles são os seus próprios deuses. Então, diante do que dissemos até agora, uma pergunta, meus irmãos, vai se tornando inquietante nesse primeiro ensino, essa primeira aplicação. Por que tanta gente
deseja desqualificar Deus. Vocês já viram que tem uma multidão de pessoas que têm o desejo de desqualificar o Deus da Bíblia? Por que tantas pessoas querem contornar Deus? E por que tantas pessoas começam agora a querer negar a própria existência de Deus? É como se essas pessoas estivessem inquietas com o direito de Deus de definir o certo e o errado, e quisessem tomar em suas próprias mãos essa prerrogativa. Mas por que alguém teria interesse em tomar nas mãos o direito de dizer o que é certo e errado? E de definir por conta própria, determinar o que é bom, o que é mal? Por que alguém gostaria de fazer isso? Parece que essas pessoas se sentem desconfortáveis com o direito de Deus de checar a sua ética, de questionar a sua moral e de arguir as suas atitudes. Por isso elas contornam, negam e rejeitam esse Deus pessoal das Escrituras, que tem o direito e a prerrogativa de dizer aquilo que é certo e o que é errado. Nessa parábola, somos chamados a viver sem nenhuma dúvida a respeito da existência desse Deus. É Ele que diz o que é justo e o que é injusto, o que é perverso e o que é bom. Há uma outra aplicação, uma outra abordagem importante a respeito do ensino dessa parábola. E eu resumi ela da seguinte maneira: um dia, Deus chamará a sua criação moralmente responsável, os seres humanos, à responsabilidade pelos seus atos. Um dia, o Senhor vai requerer dos humanos a responsabilidade pelos seus atos. Então, acompanhem comigo. Se a primeira coisa que essa parábola nos ensina é que existe um Deus pessoal, um Deus que é fonte da verdade, a segunda coisa que nós podemos aprender nessa parábola é que esse Deus um dia chamará toda a sua criação à responsabilidade. Ele tem o direito de fazer isso, e ele o fará. Ele pedirá contas, e ele nos julgará conforme a sua santidade. E ele fará isso com todo o direito do Deus criador, eterno, bom e perfeito que ele é. Meus amados irmãos, meus amigos, nenhuma maldade ficará impune para sempre. Porque Deus, o justo juiz, o garantidor da verdade, pedirá contas a cada ser humano sobre como é que ele agiu em relação ao restante da criação de Deus. Então, não nos enganemos. Não haverá jeitinho nessa prestação de contas. Não tem um arrumadinho. Não haverá algo do tipo, deixa para lá. Porque Deus, em sua santidade e perfeição, não pode nem deseja transgredir com a maldade, ou é melhor, transigir com a maldade e a perversidade. Deus não vai aceitar. Ele tem permitido essa convivência por um breve período, por causa da sua misericórdia. Nós vamos ver isso um pouco mais na frente. Mas isso não acontecerá de forma indefinida. Então, me ouça com bastante atenção agora. Eu peço que você se concentre no que eu vou dizer agora. Se você tem sido ofendido, se você tem sido oprimido, abusado, maltratado, se você tem sido humilhado, traído, enganado, ameaçado, ferido e desprezado, ou se de qualquer outra forma o seu valor como ser humano criado à imagem de Deus tem sido diminuída, saiba que Deus não deixará que essas maldades fiquem impunes. Os que têm sede de justiça serão saciados. É o que diz a palavra de Deus. Preste atenção mais um pouco agora. Porque se você é o que tem sido o agente dessas maldades contra as pessoas, isto é, se é você aquele que ofende, que oprime, que abusa,
que maltrata, que humilha, se é você aquele que trai e que engana, e que ameaça e fere e despreza, ou de qualquer outra forma atenta contra o valor de pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, saiba que Deus não deixará suas atitudes sem punição. Os que têm sede de justiça serão saciados. Se você é o ofendido, saiba que o Senhor estará ao seu lado. As pessoas costumam dizer que Deus não tem lado, mas Deus tem lado sim. E se preservar. Se você é ofendido, saiba que o Senhor vai estar do seu lado. Que a sua dor não será esquecida. As suas lágrimas e as suas orações estão diante do trono de Deus e elas não serão esquecidas. Saiba também que no reino de Deus, esse reino que já começou, e que por enquanto você precisa conviver com a dor, nesse reino um dia as lágrimas serão enxugadas e não haverá mais ranger de dentes e nem lamento. Chegará o dia, meus irmãos, em que tudo que nós estamos vivendo será reparado pela graça, pelo poder do nosso Deus. Agora, se você é o ofensor, saiba que o Senhor lhe pedirá contas sobre como você usou suas palavras, sobre como você usou o seu dinheiro, a sua influência, ou qualquer outro tipo de poder que você tem sobre as pessoas. No reino de Deus, o pecado não fica impune. Chegará o dia em que o justo juiz julgará tudo e dará o seu veredito. As leis humanas tentam reparar essas maldades e tentam coibir e punir as ameaças à nossa humanidade. E o pano de fundo dessas leis que tentam proteger o ser humano não é nada mais menos do que a realidade de que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus e por isso merece respeito. Nós devemos nos valer da proteção da lei quando ela está amparada nos valores do reino de Deus. Mas a despeito da proteção das leis, o próprio Deus um dia pedirá contas, porque antes de tudo, quando nós atentamos contra a criação de Deus, estamos atentando contra o próprio Deus. E meus irmãos, por que esse conceito, verdade, vamos dizer assim, de que Deus pedirá contas sobre a forma como convivemos com as pessoas e com a criação, deixa as pessoas preocupadas? Já prestou atenção? Eu tenho certeza que muita gente, alguns até já pararam de assistir o culto hoje, mas alguns ainda estão assistindo. Mas toda vez que a gente fala a respeito de Deus exigir prestação de conta, a gente muda a posição da cadeira. Diz, peraí, e por que isso? Por que que esse conceito deixa a gente tão preocupado? Se a justiça de Deus cairá sobre aqueles que fazem o mal, por que que nós sentimos medo quando se ouve falar a respeito da justiça de Deus? A resposta é uma só. Nós sabemos, por experiência própria, o quanto nós podemos ser e somos maus com as pessoas e com a criação de Deus. Nós mesmos sabemos, ninguém vem nos acusar, nós olhamos para dentro de nós mesmos e sabemos, eu posso sim, eu posso destratar, eu consigo desconsiderar, eu consigo rejeitar as pessoas, eu consigo fazer pouco caso do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, toda vez que nós falamos a respeito do juízo de Deus, a gente muda de posição na cadeira, porque aquilo vem direto ao nosso coração. Nós sabemos que não teremos como escapar se a lupa do Senhor for colocada sobre nós. Ninguém resiste.
Ninguém resiste. Perdidos, né? Aqueles cujo coração palpitou quando ouviram agora de que o Senhor vai fazer justiça para você que foi ofendido, esses parecem ter pressa no juízo de Deus. E dizem logo, Senhor, vem com tudo. Demore um pouco. A pergunta, então, é quando os perversos serão separados dos justos? Quando os ofensores receberão a justa paga pelas suas ofensas? Este é o terceiro ensinamento dessa parábola para as nossas vidas. Então, essa terceira aplicação, eu resumi da seguinte forma. O tempo do julgamento final não é nosso. O tempo do julgamento final de Deus não é nosso. O primeiro aprendizado que nós trazemos conosco desta parábola é que nós precisamos viver nossas vidas com a convicção da existência do Deus da Bíblia. O segundo aprendizado é que esse Deus pedirá conta a todos os seres humanos sobre a maneira como eles vivem suas vidas. Ele julgará e dará uma sentença sobre cada um. O terceiro ensino que nós veremos agora é que o tempo desse julgamento final não é nosso. Não é nosso. A aparente demora de Deus, né? Porque diz assim, mas já está demorando muito esse tempo de Deus separar os perversos dos bons, né? E as reações a esta aparente demora de Deus em pôr fim à maldade, né? A pessoa pergunta, por que tem tanta maldade? Então a pessoa quer um mundo sem maldade. Para um mundo sem maldade, Deus precisa exercer o seu juízo agora. E separar tudo que é mal e colocar fora tudo aquilo que é mal. Mas as reações diferentes dessas pessoas a essa demora de Deus, ela é conforme a compreensão que a gente tem sobre nós mesmos. A compreensão que a gente tem sobre o nosso nível de bondade ou o nosso nível de maldade. Aqueles que se acham boas pessoas, aqueles que se acham pessoas que fazem o bem, que não ofendem os outros, acham que a justiça de Deus está demorando. Ele disse, estava bom de Deus passar a régua logo nesse negócio. E dar logo cabo de tudo que é ruim, tudo que é mal, porque elas se veem como sendo pessoas boas. Então, elas clamam pela justiça de Deus de uma forma, às vezes, que é vingativa. Pedem que Deus venha para vingar, olhando para as outras pessoas e não para si mesmas. Essas pessoas têm a si mesmas em alta conta, comparam-se com os outros com superioridade. Elas enganam-se a si mesmas e pedem que Deus execute o seu juízo agora sobre os ímpios, que são os outros, ele não. Elas são como o fariseu da história de Jesus que estava no templo, que bateu no peito e agradeceu a Deus porque não era como aquele homem ali que estava do lado. Mas, por aquelas pessoas que percebem o quanto são capazes de ofender e machucar. E o quanto realmente ofendem e machucam as pessoas à sua volta. Essas pessoas clamam a Deus por mais tempo, até que o julgamento final e o veredito final de Deus seja proferido para a sua geração. Essas pessoas que pedem por mais tempo, antes que o juízo de Deus se abata sobre a humanidade, elas são como aquele soldado Desmond Doss, retratado no filme Até o Último Homem, que debaixo do fogo cerrado do inimigo, ele clamava a Deus que lhe permitisse salvar seus companheiros. A cada homem que ele conseguia salvar, descendo para um lugar seguro, ele clamava a Deus e dizia, mais um, Senhor, mais um, deixe-me salvar mais um antes que tudo chegue ao fim. Retarda, Senhor, a tua ira, até que o evangelho do amor de Deus alcance a vida e os corações das pessoas. A despeito dos que pedem pressa e dos que pedem tempo, Jesus afirmou que assim como os peixes bons para consumo são separados dos peixes ruins
Apenas quando a rede está cheia e levada na praia, também o juízo final de Deus sobre os homens vai ser executado pelos anjos de Deus só quando chegar o final dos tempos. E não cabe a cada um de nós saber essa data. Muito bem, 3 ensinos básicos nessa parábola. Eu quero agora começar a concluir. E eu quero concluir a nossa reflexão de hoje comentando algumas questões relacionadas a esse ensino e as aplicações da parábola, dando, digamos assim, indo além daquilo que a parábola nos ensinou hoje. Porque a verdade é que se nós pararmos agora, nesse momento, no ensino da parábola, todos nós estamos debaixo da justa ira de Deus. E nenhum de nós vai subsistir à lupa do exame de Deus a respeito da nossa bondade e da nossa vida. Por isso eu quero passar um pouco além da parábola, finalizando a nossa reflexão de hoje. Porque Deus é perfeito, porque Deus é justo, na sua essência, a justiça de Deus contra a maldade não pode ser escondida. Alguns pregadores, algumas igrejas têm tentado esconder a justiça de Deus, têm vergonha da justiça de Deus, acham estranho um Deus que pune, um Deus que não deixa a maldade prosseguir. Eles gostariam de um Deus que não faz nada a respeito dessas coisas, mas esse não é o Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras é justo e ele punirá todo o erro e toda a perversidade. Por isso não há como esconder essa justiça de Deus. A maldade, a justiça de Deus contra a maldade não pode ser cancelada, não pode ser extirpada do anúncio do reino de Deus, porque o reino de Deus é um reino de justiça. Esse é um alerta que nós não podemos deixar fora do anúncio do Evangelho de Cristo. A santidade de Deus não pode conviver eternamente com a maldade e a perversidade. No entanto, a verdade é que nem sempre a igreja apresentou de forma apropriada esse importante assunto no passado. E nem hoje também, muitas vezes, apresenta de forma apropriada. Muitas igrejas e muitos pregadores continuam na mesma página, utilizando o juízo de Deus para amedrontar as pessoas. Deus deseja relacionar-se com a sua criação, mas o medo não é o canal desse relacionamento. Portanto, o juízo de Deus não é um instrumento de pavor contra as pessoas. Eu acho impressionante, porque qualquer pessoa mental e emocionalmente sã, ela sabe que não tem como resistir a uma avaliação contínua sobre a bondade das suas intenções e das suas ações. Todos nós sabemos disso. Nós não temos como resistir. Agora, levando em conta isso, talvez nós nem precisássemos de nada externo para nos dizer que nós somos pecadores que carecemos de ajuda urgente. Nós precisamos ser salvos de nós mesmos. Nós precisamos ser salvos da maldade que habita em nós. E ninguém precisa dizer isso para ninguém. Nós sabemos disso. Basta olhar para nós mesmos. Mas, para que ninguém tente se enganar, porque o ser humano é expert em se enganar, né? Em falar mentiras para si mesmo e acreditar nas mentiras que falou, as Escrituras afirmam com clareza o seguinte, em Romanos, capítulo 3, versos de 10 a 12. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Portanto, a realidade do juízo de Deus, ressaltado nesta parábola que nós vimos, é um alerta muito importante, meus irmãos, sobre a nossa incapacidade de resistir diante do justo julgamento de Deus.
No entanto, a mensagem do Evangelho não para aí.